E sobre aquela lei da Califórnia, onde pode, ele botou roubar, mas é furtar até 900 até $930. De que forma isso impactou na polícia, na segurança pública lá de forma geral? A gente precisa voltar no tempo para explicar a cadeia de eventos que culminou o que aconteceu aqui para o pessoal entender como é que funcionou. E a única razão que eu estou explicando é porque tem gente tentando fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Entendeu? Então, vamos voltar. Em 2007, 2005, foi passada uma lei em que eu falava o seguinte, começou já no começo de 2000, começou aquela coisa de, não, tá abarrotando demais as cadeias por crimes não violentos, a gente precisa diminuir a população carcerária, aquela lá tudo. Porque é a indústria da cadeia, entendeu? É a indústria da prisão, prende-se demais, não reabilita ninguém, não ressocializa ninguém. Caramba, a Califórnia tá quase um Brasil então, hein? Não, isso começou no começo de 2000. A mesma cartilha que eles usam no Brasil, a mesma cartilha que é usada lá. A fonte é a mesma. Então, começou deles. Então começou em 2000, começou esse papo. Beleza, tá. Aí eu falo o seguinte, então tá, é por uso de drogas, o portador de narcóticos, tá? Dá pro juiz, o que eu na época até achei um bom programa, pensando assim, olhando, né, na ótica de trás, era até um bom programa. Ele falava assim, ó, digamos que o cara foi preso porque estava portando, sei lá, cocaína. Em vez do cara cumprir pena, né, e vai falar que há 5 anos, 10 anos, pela posse do consumo próprio de cocaína, sei lá, o juiz falava o seguinte, ó, é um crime grave. É um crime passível de você cumprir pena na prisão, não na cadeia, na prisão. Mas eu vou fazer o seguinte, se você for para clínica de reabilitação, eu vou suspender a tua pena. Se você completar o programa na clínica de reabilitação, beleza, eu dou como pena cumprida. Aí eu fiz assim, eu vou para prisão, eu vou para reabilitação? Claro que eu vou para clínica ser reabilitado. Então o programa estava funcionando bem. Só que aí vieram ONGs falando assim, não, os caras que já estão presos antes dessa lei tornar efeito, estão cumprindo lá 20 anos, porque o cara tinha um pacote de cocaína, 1 quilo de cocaína, está cumprindo 20 anos por tráfico, sei lá. A gente precisa mudar essa lei. Então a gente precisa soltar esse pessoal da cadeia para ser só reassocializado. Então o que eles fizeram? Mudaram a classificação da lei. Então falaram assim, agora adiante, posse de drogas, cara, mera posse. Não vai ser considerado mais crime grave, é contravenção penal. E outra, não é só o pessoal a partir desse momento. A pena é retroativa. Aí soltou 40 mil pessoas na rua de uma vez. Aí o que aconteceu? O juiz agora não tem mais aquela coisa de que, ó, ou você vai para crime de reabilitação, ou você vai para prisão. Por quê? Contravenção penal. Ninguém vai para prisão por contravenção penal. Então o cara é preso, estava sendo preso e continua até hoje, digamos, por posse de droga. Beleza. A opção é, ou você vai para crime de reabilitação, ou eu te mando para cadeia, você cumpre 1 dia de pena e você é solto. Então tá, pode me ir lá para cadeia. Eu cumpro meu dia de pena e volto a usar droga no dia seguinte. Ou nem vou preso. Entendeu? É por quê? Para diminuir a população carcerária. Então mudar a classificação do crime. Beleza. Aí, se isso não era o suficiente, eles mudaram mais uma vez, em 2014, mudaram outra vez de novo a lei. Falou o seguinte, agora não é só o posse de drogas. O tráfico de drogas agora também é contravenção penal. A posse de drogas como cocaína, Boa Noite Cinderela, metanfetamina, que mais? MDMA, todas essas drogas agora sintéticas, pesadas, fentanil, contravenção penal. É uma multa. Entendeu? E outra, como muita gente estava sendo presa, aí o limite que separava algo que era contravenção penal para crime grave era $400. Eles aumentaram para 950. Então assim, não deixa de ser crime, mas é uma mera contravenção penal. Aí criou-se esse problema. Aí o que aconteceu? Os caras estavam recebendo a pena, digamos, 1 ano pela contravenção penal. Só que aí, como é contravenção penal, a pena teria que ser cumprida na cadeia. Aí agora, peraí, o xerife agora tá vendo, mas peraí, a minha cadeia, digamos, a cadeia de Los Angeles tem 20 mil. Um monte de gente, sei lá, dos 20 mil, 10 estão respondendo por homicídio, sequestro, estupro, tudo mais. Quer dizer, o processo vai, né? E ninguém tá sendo solto. E agora todo dia eu tô recebendo 400, 500, 600 pessoas por dia
para cumprir pena de 1 ano por causa do tráfico de drogas ou posse de drogas, que agora é contravenção penal, e não vai para o presídio, agora vai para a cadeia, não tem espaço. Então ele, como cara que regula a progressão de pena, falou, então tá, então é só pena o quê? 1 ano? Então tá, 2 dias, pá, tchau. Começou assim. Aí, então posso ser preso, não vai dar em nada, porque eu vou cumprir pena de 1 dia, eu vou embora e dar como crime, como pena cumprida. Beleza, aí começou. Começou aí. Agora, o grande problema que aconteceu foi porque há uma diferença assim, drástica entre o que está escrito na lei estadual, no Código Penal, e no entendimento da jurisprudência federal que regulamenta o que é razoável no uso de força na hora da apreensão, na hora da prisão. A Suprema Corte Americana, a jurisprudência que nós temos, que fala, é de que tem que haver a razoabilidade no uso de força baseado na seriedade do crime. Então, digamos, o cara hoje entra, por exemplo, numa loja aí para roubar. Ele vai roubar lá um videogame de $500. Antigamente seria um crime grave. Então tem como justificar, né, por ser um crime grave, de que na hora de efetuar a prisão eu tive que usar força, que o cara tentou brigar comigo, tentou fugir, tentou me bater, então eu fui lá e executei de força para poder prender o cara. Como é que eu consigo justificar na hora de prender o cara? Digo, o cara foi preso em flagrante, eu vou lá tentar botar o gêmeo, o cara não vou, pai, começa a brigar comigo, agora eu tô na porrada com o cara. Aí, spray de pimenta, taser, e quem sabe até arma letal, né? O uso da força letal, caso o cara apresente alguma arma ou uma ameaça maior, por uma contravenção penal. O uso da força não corresponde à seriedade do crime. Então, se eu tentar efetuar aquela prisão, eu tô errado. Como é que eu justifico? É uma contravenção penal. É a mesma coisa do cara atravessar a rua fora da faixa. O grande problema começou aí. Então hoje o pessoal entra lá e não tem como prender. Entendeu? Mas se o dono da farmácia quiser pegar ele e dar um pau? Mas aí que tá. Aí o pau é por quê? Porque assim, o uso da força, tanto pro paisano quanto pro policial, é por quê? Pra repelir ou pra, né, efetuar uma prisão, mas no caso é porque você está repelindo um ataque. Entendeu? Agora, no momento que você vai efetuar uma prisão, você precisa controlar aquela resistência que o cara está apresentando. Para você colocar o gema, controlar ele e colocar ele debaixo da sua custódia, entendeu? Aí que começa a questão, tá, mas quanto tipo de força que você usou? Ah, mas o cara, ele cuspiu em mim, ele deu um chute, ele bateu, fez, aconteceu. Tá, mas qual era o crime? Mas assim, eu sou o dono do comércio. Aí o cara veio e começou a pegar o negócio. Falou, meu irmão, você não vai pegar. E ele, eu vou pegar, tu não vai. Aí ele me agride. Aí você tá repelindo um ataque. Só que o que acontece? O cara, digamos, ele sabe que para fazer alguma coisa, você vai ter que fazer, impedir ele de sair. Quer dizer, você tem que dar a voz de prisão e você tem que ir lá e segurar o cara. Na hora do segurar é que o cara começa a brigar. De qualquer forma, o que levou você a tentar efetuar a prisão? O furto. Uma contravenção penal. Porque o valor do furto é contravenção. Os vídeos que têm chegado aqui são eles entrando nas lojas, farmácias, lojas de departamento, e os funcionários cruzam os braços e ficam assistindo. E eles saem levando. Porque não tem como justificar. É a mesma coisa, por exemplo, aqui no Brasil eu sei que é a mesma coisa. Digamos que o cara entrou na farmácia, foi assalto, o cara pegou, deu tiro. Aí o cara chega, por que você deu tiro? Ah, porque o cara tava me roubando. Tá muito preso, porque o cara tava roubando. Diferente de, cara, ele entrou na farmácia, armado, eu achei que eu ia morrer. Ele falou pra mim, eu vou matar você. Ou eu matava ele, usava de uso de força pra repelir o ataque, ou era eu morto. Então, como em legítima defesa, eu efetuei o disparo contra ele e ele veio a morrer, sei lá, e tudo mais. É diferente de, eu dei tiro nele porque ele veio roubar.